E aí, pessoal do oitavo, beleza? A gente viu na última aula de revisão equação e sistema. Agora a gente vai fazer um pouco de equação e regra de três. Lembrar, porque a gente já viu isso na aula, né? A gente já viu duas vezes, na verdade. A gente fez a revisão, a gente viu, e antes a gente já tinha visto na aula. Então, bora ver primeiro na equação, né? Uma equação é desigual, assim como uma equação é expressa por uma igualdade, uma equação é expressa por uma desigualdade. Pode ser maior que ou menor que. A gente usa, você pode usar isso, né, para lembrar. Mão direita, menor que, mão esquerda, né, mão direita, maior que. Então, na verdade, a gente tem quatro símbolos, né? Maior que, maior ou igual, menor que ou menor ou igual. Qualquer sentença matemática expressa por um desses símbolos, a gente chama de inequação. Se a expressão algébrica que tiver nessa expressão for do primeiro grau, então você tem a equação do primeiro grau. Se essa expressão só tiver uma incógnita, então você tem uma inequação do primeiro grau com uma incógnita. Então vamos ver alguns exemplos aqui. X mais 1 igual a 5, maior que 5. 2x menos 14, menor ou igual, né? Menor, na esquerda. Menor ou igual do que x mais 1. X mais 2, maior ou igual do que 3x menos 8. 10x menos 3, menor do que x menos 9. Menos 2x mais x menos 5 sobre 2 maior do que 2 menos x. Então, isso a gente pode aparecer fração, adição, subtração. Aqui todas têm uma incógnita só que a gente vai trabalhar. Para resolver, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou para resolver equações. Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Lembrando que é uma desigualdade. Então, toma cuidado para você não resolver como se fosse equação, colocar o símbolo de igual lá e acabar errando. Mas serve o princípio aditivo e multiplicativo também. Então, a gente vai usar as mesmas ideias que a gente usou. A ideia é praticamente a mesma, né? Você vai usar o princípio aditivo, multiplicativo, aquela ideia lá da balança. A única restrição é que quando você multiplica a desigualdade por um número negativo, ela muda de sentido, né? Então, se ela for menor, ela fica maior, se for maior, fica menor. Isso se a gente precisar multiplicar por um número negativo, né? Por exemplo, multiplicar por menos um. Então, bora logo resolver algumas. A gente já sabe a definição, né? Então, se você conseguir reduzir a mesma coisa da equação, né? Equação do primeiro grau, né? Incógnita x, você reduz a x mais b igual a zero. Aqui não, você reduz a x mais b maior que zero, maior ou igual, menor que zero, menor ou igual. Qualquer uma dessas situações você tem na equação do primeiro grau na incógnita x. E a gente vai resolver do mesmo jeito que a gente viu a equação. Lembrando que A e B, o A pessoalmente não pode ser zero, né? A e B são números reais. O A não pode ser zero, senão ela deixa de ser na equação do primeiro grau. Uma vez que o A é o que multiplica o x ali. Vamos ver aqui como resolver. Vou pegar um exemplo aqui e resolver esse aqui. 2x mais 5 maior que 15. Como é que a gente resolve? A gente usaria aqui o princípio aditivo para eliminar esse 5 aqui, né? Subtraindo 5 dos dois lados, e ficaria 2x maior ou igual que 15 menos 5, que vai dar 10. Então, multiplicativo agora, divide os dois lados por 2, né? Lembrando que o 2 aqui é porque o coeficiente do x é 2. Né? Então, você vai ter x maior ou igual do que 10 sobre 2, x maior ou igual que 5. Então, você tem um conjunto de solução um pouco maior. Um pouco não, muito maior que o outro, né, do primeiro grau, a equação. Porque você tem infinitos valores que são maiores que 5. Só naturais ou inteiros você tem infinitos. Racionais, decimais, irracionais. Uma outra forma de você enxergar a solução da equação é na reta. Você tem a reta, eixo x, lembra? A gente viu o plano cartesiano, eixo x. Nesse eixo x, a gente marca um ponto. Se a gente coloca os números reais, a gente marca um ponto como sendo o valor 5. Aqui uma coisa importante, tá vendo? Esse círculozinho está preenchido, significa que esse número 5 aqui faz parte do conjunto. Então, isso aqui é questão de bolinha fechada, né? Intervalo fechado. E onde é que estão os valores maiores que 5? À direita.
Então, se a gente riscar aqui do lado direito, a gente tem todos os números que são maiores que 5. Como isso aqui é uma reta com números reais, tem infinitos valores, uma reta tem infinitos pontos, cada ponto você chama de real. Vamos ver outro aqui. Aqui outra forma de a gente colocar a solução, né? X é real, tal que x, a gente pegou exatamente a mesma solução que a gente achou. Mas só essa aqui já é suficiente para a gente resolver a equação, tá bom? Bora ver aqui esse exemplo aqui. Eu vou precisar esse aqui, tirar esse 4x e pôr 1 para cá. Ele vai trocar o sinal, mesma ideia, princípio aditivo. Eu vou ter, deixa eu ver aqui, solução. Eu vou ter 3x menos 4x e menos 35 menos 1. Vou precisar multiplicar por menos 1 aqui, tá? Aí a gente falou lá no início que você multiplica por menos 1, a desigualdade muda o sentido. Então, vai ficar menos que menos vai dar mais, você vai ter x maior que 36. Aí você pode também colocar a solução na reta, né? Nesse caso aqui, a bolinha ela não é preenchida, porque o símbolo é apenas maior. Significa que o 36 não faz parte da solução. Aqui significa que o 5 faz parte da solução. Aqui não. Então, é qualquer valor maior que 36. 36,1, 36,01, 36,05. Então, sendo maior, mesmo que seja um pouquinho maior, já é solução. Igual não é solução. Já que estão maiores, maiores à direita e menores à esquerda. Então, todo mundo que está aqui desse lado, né, é maior que a 36, então faz parte da nossa solução. Então, você tem um conjunto de soluções com infinitos valores. A gente pode escrever também dessa forma aqui. Solução é x real, essa parte aqui é padrão, ó. X pertence aos reais, isso aqui significa tal que. Tal que, esse símbolozinho aqui, ó. Deixa eu terminar aqui. Escreve isso. Esse símbolozinho aqui significa tal que. E a gente colocou aqui a solução que a gente encontrou. Então, a gente vai colocar aqui, ó, x é real, tal que x é maior que 36. Uhum. Então, bora seguir isso aqui. Exercício de fixação, igual a gente costuma fazer, coloca bastante exemplo, faz alguns e deixa o resto aí para vocês. Então, a gente colocou bem parecido com equações, as mais simples, aqui tem parênteses para multiplicar, aqui tem frações. Vamos fazer duas de cada aqui, pelo menos. Primeiras mais simples, né? Nesse caso aqui, a gente só precisa fazer o quê? Separar, né? A parte que tem x, a parte que não tem. Então, esse menos 2 vai somar 2 dos dois lados, vai ficar aqui x mais 2 e do outro menos 10 menos 5. X mais 2x vai dar 3 e menos 10 menos 5 dá menos 15. Então, vamos dividir aqui todo mundo por 3, né? Eu vou ter x menor ou igual do que menos 15 dividido por 3. Dá menos 5. Então, essa é a solução. X é menor ou igual que menos 5. A gente pode até colocar aqui na reta, eu vou colocar, mas não precisa não. Bolinha fechada, porque o símbolo é menor ou igual. Ó. Vou fazer um círculo aqui. E aqui eu coloco menos 5. Menor está do lado esquerdo. Então, essa parte que eu risquei aqui é a solução na reta da inequação 5 mais x menor ou igual a menos 10 menos 2x. Essa aqui, bora fazer aqui juntos, tá bom? Para ver se a gente entendeu. Vou dar um tempo aqui. Tá bom. Ou se não, você pausa o vídeo aí. Então, vamos lá. Vem para cá, fica menos x. Então, eu vou ter 2x menos x. Menor do que 2 mais 3. Porque eu vou somar o 3 aqui, né, dos dois lados, eu vou subtrair o x dos dois lados. 2x que tira 1 dá x, repete o símbolo, ele só muda se a gente multiplicar. E 2 mais 3, 5. Vou escrever a solução aqui. Então, eu posso colocar que a solução é x. Aí eu falei o quê? Padrão. X é real,
Não precisa não, que você precisa. É que eu repito a solução que a gente encontrou, menor que 5. Pronto. Aqui eu escrevi o conjunto de solução da equação. Escrevi um 5 mais bonitinho aqui, tá, né? Tá bom. Vamos para a próxima aqui, para a gente não perder muito tempo. Mesma ideia. Bora pegar isso aqui. Aqui a gente precisa eliminar os 40, então eu vou multiplicar por 4. Vou fazer 4 vezes 2, 8x. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes x, 5x. Então, eu vou ter 8x menos 4 maior do que 5 mais 5x. Princípio aditivo para a gente poder separar, né? Então, eu vou subtrair aqui e vou somar 4. Então, vai ficar 8 menos 5, 5 mais 4. Divide por 3, né? Porque é o coeficiente aqui. X maior do que 9 sobre 3, então x maior que 3. Tá bom? Porque a gente não quer. Já falou de solução na reta, solução por propriedade. Isso aqui tem 3 parênteses. Então, a gente vai multiplicar todo mundo aqui. Vamos fazer aqui. 2x, né? Menos 2 vezes 1 é 2. Mais 3 vezes 2 é 6. Mais 3 vezes 1 é 3. Menor do que 2x menos 4. Vou multiplicar por 2 aqui. O x, e vou multiplicar por 2 por 2. Então, a gente pode somar ou separar e depois somar, né? Já vou colocar aqui, ó. Isso aqui dá para somar, aqui tem x, ó. Esse aqui não tem x, tá? Então, isso não soma. Eu somo esse aqui, ó, 2x mais 6. Porque esses são os coeficientes, então vai dar 8x. É como se eu tivesse ali x mais x, depois tivesse x mais x mais x mais x mais x, 6 vezes. Somando todos os x, então tem 8. Esse aqui a gente vai subtrair porque usar o princípio aditivo, ele está positivo lá do outro lado. Então, a gente tem que subtrair. Menor, esse menos 4 ele continua ali. Esse aqui a gente pode somar e depois passar. Ó. Menos 2 mais 3, outro menos 2 dá 1. Quando vier para cá, fica menos 1. Então, aqui a gente vai ter 5 não, 6, né? Desculpa. 6x menor que menos 5. Então, x vai ser menor que menos 5 sobre 6. Não é isso? Isso mesmo. A gente poderia ter cancelado aqui também, que daria certo. Ó, tá vendo? 2 positivo, 2 positivo. Então, aqui poderia cancelar e ficaria só 6x direto aqui. Então, vamos para a próxima. Vamos ver algumas comparações, né? Porque fração sempre atrapalha bastante a gente. Então, aqui. Nesse caso, é só a gente multiplicar aqui que dá certinho, ó. Meio pelos extremos. Eu posso fazer isso que está certo. Eu posso colocar um parênteses aqui, ó. Fazer 4 vezes x menos 1. Colocar um aqui. Fazer 3 vezes 2x mais 1. Eu posso multiplicar aqui, 3 vezes 4, 12, e aí usar o princípio multiplicativo e multiplicar toda a equação por vez. Mas é mais prático você usar em meio pelos extremos. Agora vai ficar 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 1. Vai ficar 4x menos 4, maior do que 6 mais 3. Separando aqui, vai ficar 4 menos 6. E cá vai ficar 3 mais 4. Multiplicando por menos 1 isso aqui, deixa eu ver. Vou botar aqui para lembrar, né? Como o coeficiente do x está negativo, então a gente vai multiplicar por menos 1. Toda vez que você multiplicar a desigualdade por um número negativo, ela muda o sentido. Ela estava maior que, ficou menor que. Eu tinha menos 2x maior que 7. Ficou 2x menor que 7. Uso o princípio multiplicativo aqui para dividir todo mundo por 2.
Então, x vai ser menor que 2 sobre 7. Já é. Né? Vamos ver essa aqui. Essa aqui a gente vai ter que encontrar o denominador, tá bom? A gente pode fazer o quê? A gente pode separar aqui o que a gente quiser, tá bom? E dá para somar aqui 2 menos 1. Mas não vai fazer muita diferença não, tá? Então, eu vou pegar aqui logo, né? Vou multiplicar por 10. Por que 10? Porque 5 vezes 2 é 10. Eu vou usar aqui o princípio multiplicativo no início. Se você tirar aqui o denominador comum, depois dividir e multiplicar, vai dando o mesmo. Vou multiplicar todas as partes aqui por 10. Aqui eu vou fazer ó, 10 vezes, aí eu vou colocar aqui também, 10 dividido por 2 dá 5. Aí a gente coloca aqui o parênteses aqui, ó, x menos 2, para lembrar que o 5 multiplica todo mundo ali dentro. Fecha, mais 10 vezes 1 dá 10, eu estou multiplicando todas as 4 parcelas aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Menor ou igual, porque continua, porque aqui é positivo, né? Que é a mesma coisa, ó. 10 dividido por 5 dá 2. X menos 5 aqui. Fechei. Aqui não, aqui dá 20. 2 vezes 10, 20. Então, vamos multiplicar aqui, né? 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 10 aqui. Aqui já vai dar zero, né? Menor ou igual do que 2x. Menos 10. Menos 20 aqui. Aqui dá para a gente somar, ó. 10 menos 10 é zero. Vai ficar 5x menos 2. Usando aquela ideia lá do princípio aditivo. Né? Menor ou igual do que menos 30. Então, aqui eu vou ter 3x menor ou igual que menos 30. Dá para dividir, né? Então, x vai ser menor ou igual do que menos 30 sobre 3. Então, x dá para fazer aqui menor ou igual que menos 10. Pronto, já era, né? Só uma coincidência aqui essa multiplicação. Aqui é porque é 2 e 5. Tá? 2 e 5 dá 10. Então, você poderia fazer o denominador de 2 e 5, vai ser 10, porque eles são primos entre si, um não divide o outro. Né? Toda vez que um denominador não dividiu o outro denominador na soma de frações, é porque o MMC, né, o menor múltiplo, é a multiplicação entre eles. Então, 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2 dá 5 vezes x vezes 2. Então, mesma ideia. Né? Aí que eu teria que colocar 1, 10 dividido por 1 dá 10 vezes 1 dá 10. Tá aqui. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Atividade do módulo, que a gente já corrigiu todas nas aulas online. Eu separei duas aqui para a gente fazer. A primeira, né, que é a questão 3. Está na página 134. Diz o seguinte, resolva e determine 3 soluções inteiras de cada uma das questões. Então, até a letra F, deixa grande. Então, tem até a letra F aqui. Opa, errado. Passou. Então, a gente vai resolver e determinar 3 soluções inteiras, né? Então, aqui a gente já vai direto, né? Não vai escrever solução nem nada. Então, aqui, ó, 4x vai ser maior do que 16. X vai ser maior do que 16 sobre 4, que dá 4. Opa, não risca não. Então, x maior que 4. Então, vou colocar aqui 4 números que são maiores, inteiros e maiores que 4. O 5, por exemplo, não precisa ser em sequência, né? Pode ser o 10, pode ser até um 1000 aqui, se eu quiser, né? 1000 é maior que 4. Eu quero 3 soluções que sejam maiores. Então, qualquer valor maior pode. Aqui, já vou fazer direto, tá bom? 3 menos 1 vai dar 2.
menor ou igual do que 6 mais 2 dá 8. Está menos aqui, a gente vai somar. X vai ser menor ou igual do que 8 sobre 2. Dá 4. Tudo igual aqui. Aqui é 2, né? São 4 números menores que 4. É só uma coincidência só, tá bom? Porque aqui deu 4, ali 4, não, é coincidência. Foi? Maior que 4, agora é menor que 4. Deixa eu ver aqui. Aqui pode ser até o próprio 4, né? Mas eu vou colocar assim, 2 menos 1 e menos 4. Todos os 3 valores são menores que 4. E logo esse aqui, né? No final, ordem, foi de cima, depois a gente vê o de baixo aqui. Aqui, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 1 dá 2. Nós fizemos aqui no exemplo anterior. Para eliminar esse parênteses, eu tenho que multiplicar o número que está na frente por todo mundo que está dentro. Distribuir o produto em relação à soma. Então, aqui 2x vai ser menor que 3 menos 2, que vai dar 1. X menor que 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, então, números menores que 0,5, eu posso colocar aqui o 0. Posso colocar o menos 3 e o menos 6. Pronto. Isso aqui, x vai ser maior do que 4 menos 7. 4 menos 7 igual a 3. Então, x maior que 3. Ou melhor, menos 3, né? O 7 aqui é maior. Então, números maiores que menos 3. Menos 1, o 1 e o 3. Todos eles são maiores. Esse aqui também está fácil, né? Vai ficar menos 5x maior que 1 menos 5 que dá menos 4. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1, porque o coeficiente do x está negativo. Isso vai dar 5x inverso menor que 4. Então, x ser menor que 4 sobre 5. 4 sobre 5 é 0, quanto? 0,8, né? Então, números menores que 0,8. O 0, o menos 2 e o menos 3. Tanto faz aqui. Lembra que não precisa ser necessariamente na sequência. Aqui, denominador comum entre 2, 3 e 6 é o 6. Então, em vez de somar, já que esse aqui, o que a gente fez no anterior, multiplicando, né? Eu vou fazer isso aqui usando o que a gente aprende, né? Denominador comum entre 2 e 3 é 6. Perceba aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, então 6 divide 6, 2 divide 6 e o 3 também divide. Eu vou precisar, né? 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. Divide pelo de baixo, denominador, multiplica pelo de cima, mais 6 dividido por 6 dá 1, vezes 7 dá 7. 6 vezes 1 dá 1, né? 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1, menos 6 dividido por 3 dá 2, vezes x, 2x. Então, vai sobrar só isso aqui, ó, 3x mais 7, que aqui agora não preciso mais, né? É maior ou igual que 1 menos 2x. Resolvendo isso aqui, vai ficar para cá positivo, 3 mais 2, 5. Maior ou igual, está desse lado, vem para cá. Aí, 1 menos 7 dá menos 6. Então, vou ter aqui que x é maior ou igual que menos 6 sobre 5.
Menos 6 sobre 5 é 1,25. Então, menores, então, posso colocar aqui menos 2, menos 4, vou botar só os pares aqui mesmo, e menos 6. Pronto, 3 soluções inteiras para essa questão. Vamos logo para a próxima aqui. Coloco na página aqui, qual é a questão? Página 135. Não, peraí, não foi essa não que eu separei. Então, eu separei aqui a questão 8. Na questão 8, a gente tem duas figuras planas, um retângulo e um pentágono, né? Escreva uma equação que represente cada uma das situações. Na primeira, a área é maior do que 200. Isso aqui é um retângulo, você tem lado 2x e do outro lado x mais 1. Então, área maior é área multiplicação. Então, eu vou fazer aqui 2x vezes x mais 1. Não precisa nem multiplicar aqui, porque ele pediu só uma equação que represente área maior do que 200 metros. Pronto. Ele não pediu para simplificar em nada, então aqui já representa, né? 2x vezes x mais 1 maior que 200. Já foi. Se ele pedisse resolva, determine e resolva, né? Aqui a gente tem o perímetro, tem 5 lados, ali em cima é k menos 1, aqui é w, que é igual, né? Então, perímetro menor ou igual a 45. Perímetro é soma. Então, mas eu vou colocar aqui já, ó. K menos 1. Existem dois lados medindo K menos 1. Então, eu posso colocar aqui duas vezes K menos 1. Mais W, mais W, mais W. 3W. Isso tem que ser menor ou igual do que 45. Ele também não pediu para resolver. Eu pedi só para escrever uma equação que represente a situação. Então, já foi. Duas vezes, aqui é vezes, K menos 1, que é o valor aqui de cima, mais 3W menor que, opa, faltou igual, 45. Já é. Então, aqui a gente já viu bastante sobre a equação. Vamos ver agora sobre regra de 3, tá bom? Antes de falar um pouco de regra de 3, bora lembrar alguns conceitos aqui envolvidos, né? Dois deles é o de razão e proporção. A razão é a divisão, né, o quociente de duas grandezas, e proporções é quando você tem duas grandezas que dão o mesmo quociente. A gente já falou sobre essa questão de você ter bastante dessas ideias em algumas situações cotidianas, né? Como cozinhar, fazer suco, né? Desenvolver alguma coisa. O mais complicado também, né? Estudo de matemática financeira, química. Então, razão é a divisão de duas grandezas, a proporção é a igualdade de duas razões. E para você ter uma proporção, você precisa de quatro valores. A divisão, a gente costuma dizer, a divisão do primeiro pelo segundo é igual ao do terceiro pelo quarto. Quando essas dão o mesmo, quando você tem essas proporções que dão o mesmo, né? Então você tem grandezas proporcionais. Essas grandezas podem ser diretas, ou seja, elas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, né? Quando eu falo aumento, então a primeira aumenta, a segunda aumenta também. A primeira diminui, a terceira diminui. Então sempre indo para o mesmo lado, ou aumenta ou diminui. As duas são ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Eu tenho duas sequências numéricas aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, 8, 12 serão proporcionais. Se eu pegar aqui e dividir 1 por 4, ou 4 por 1, prestar atenção, né? Ou aumenta ou diminui. Então, eu posso dividir 1 por 4, 2 por 8 e 3 por 12. Ou o contrário, eu posso fazer 4 por 1, 8 por 2, 12 por 3. De qualquer forma, elas sempre vão dar o mesmo valor. Ou maior que 1 ou menor que 1. Quando eu dividi o maior pelo menor, deu maior que 1. Quando eu dividi quando eu dividi o maior pelo menor, deu maior que 1. Quando eu dividi o menor pelo maior, deu menor que 1. Mas as três razões dão 4. 4 dividido por 1 dá 4, 8 por 2 dá 4, 12 por 3 dá 4. Então, aqui você tem grandezas diretamente proporcionais.
Então, eu posso fazer isso com 3, 4, 5 frações, né? A divisão do primeiro pelo segundo é igual ao do terceiro pelo quarto, que é igual ao do quinto pelo sexto. E isso aqui tudo é igual ao que a gente chama de constante de proporção, ou constante de proporcionalidade. Generalizando essa ideia para também usar o plano cartesiano, né? Quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, os valores que elas expressam, essas grandezas, variam na mesma razão. Eles dão sempre, né, o mesmo valor constante. Assim, considerando x e y representantes dos possíveis valores dessas grandezas, existe uma constante k, a constante de proporção, tal que a divisão entre eles vai dar o k. Y sobre x igual a k. Perceba que é o primeiro pelo segundo, viu? Ou, melhor dizendo, eu posso colocar aqui que y é igual a k vezes x. E elas podem também ser, né, inversa, que é quando elas se distanciam, né? Perceba que quando elas são diretamente proporcionais, ou elas aumentam junto, ou elas diminuem junto. Se elas são inversas, à medida que a primeira diminuir, a segunda aumenta, então elas se afastam. À medida que a primeira aumentar, a segunda diminui, se juntam. Então, se a primeira dobrar, a segunda diminui por 2. Se a primeira diminui por 3, a segunda triplica. A primeira e a segunda razão. E nesse caso aqui, não vai ser a divisão entre elas que vai ser igual, vai ser a multiplicação entre esses valores, ou a divisão da primeira sequência pelo inverso da segunda. Então, se você pegar a primeira sequência ali, 2, 3 e 5, dividir pelo inverso da segunda, que vai ser a mesma coisa que multiplicar, perceba que 2 vezes 15 é 30, 3 vezes 10 é 30 e 5 vezes 6 é 30. A multiplicação deu o mesmo valor. No caso, então, com interação indireta, a divisão é o quociente, são quocientes iguais, né? E quando for inversamente proporcional, a multiplicação que é igual. A gente também pode generalizar, e aqui a constante de proporção, só que o detalhe aqui é que, em vez de ser y dividido por x, é y pelo inverso de x, que vai dar y vezes x igual a k, ou y igual a k sobre x. Isso aqui, né, a gente coloca no plano cartesiano, que a gente viu isso lá. Inclusive, a gente falou, né, se elas são diretamente proporcionais, você tem uma reta que representa ela no plano cartesiano. Se são inversamente proporcionais, aí vai ser uma curva, né? Não vai ser uma linha reta. Bora ver também aqui duas atividades dessa parte, né? Para a gente poder passar adiante para chegar em regra de 3. Aqui, deixa eu pegar aqui a página 178. Deixa eu pausar aqui para colocar na página. Então, voltando aqui, a gente tem a seguinte situação. Graciela foi à padaria para comprar presunto, chegou lá, observou que o preço do quilograma de presunto é de R$ 9,40. Está aqui. Pergunta na letra A. As grandezas, quantidade de presunto, valor a ser pago e valor a ser pago são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Direta, né? Porque à medida que a quantidade de presunto aumentar, vai aumentar o valor também, né? Então, isso vai ser diretamente. Proporcionais. Diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Opa. E a letra B, que quantia a fornecedora deve pagar por 350 gramas de presunto? Então, você tem que ela pagou o quê? O preço, né, do quilograma, né? Cadê a letra B? Isso. 1 quilograma equivale, vou botar aqui primeiro, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. E isso vale 9,40. Ou seja, se 1 quilograma vale 9,40, 1.000 gramas também vale. Eu quero calcular
quanto é que vale 350 gramas. Preste atenção que as unidades medidas têm que ser divididas, ó. E aqui eu coloco X. Então, 1.000 gramas está para 350 gramas, assim como o preço de 1.000 gramas está para o preço de 360 gramas. Isso são diretamente proporcionais. Então, se aumentou uma, aumenta a outra. Então, a gente pode fazer, ó, multiplicação dos meios pelos extremos que a gente falou na aula, né? Propriedade fundamental das proporções. 1.000 vezes x vai ser igual. Tem outro jeito a gente fazer também, tá? A gente pode dividir aqui por 1.000 e depois multiplicar por 340. Vai dar no mesmo. Porque se você divide por 1.000, você vai saber o preço de uma grama. Eu quero 350 gramas, então eu multiplico por 350. Então, 1.000x vai ser igual a quanto? Deixa eu ver quanto é que dá aqui. Não fiz aqui, deixa eu fazer na calculadora aqui. 340, 350, eu botei 60 aqui, tá errado. Aqui 50. 350 vezes 9,4 igual a 3.290. Mas como eu disse, o mais prático seria isso. Você dividir aqui, ó, 9,4 por 1.000 e multiplicar por 350, que você ia achar direto. Aqui x vai ser igual a 3.290 dividido por 1.000. Divisão por potência de 10 é só você movimentar a vírgula, né? Quantas vezes? Vamos. Aqui a gente vai dividir. Então fica 329 dividido. Então, x vai ser igual a 3,29. Então, o preço vai ser R$ 3,29 para se pagar por 350 gramas. Bora ver mais um aqui e a gente vai para o próximo. Então, bora ver mais uma. Só essa questão quadro aqui. 4 impressoras produzem certa quantidade de folhetos em 45 segundos. 6 impressoras como essa produzirão a mesma quantidade desse folheto em quanto tempo? Então, deixa eu colocar aqui. 4 impressoras produzem em 45 segundos. Quantas vão produzir? Perceba que quanto mais impressoras tiver, né, menos tempo vai gastar, já que a quantidade é a mesma. Então, nesse caso aqui, inversamente proporcional. Então, eu vou ter o seguinte. 4 está para 6, assim como 45 está para x. A gente pode até formar um quadrozinho aqui, uma tabela, ó, e colocar aqui na primeira a quantidade de impressoras, eu tenho 4 e 6. Na segunda, o tempo, né? A primeira gastou 45 segundos. Quanto é que vai gastar a próxima? Perceba que aqui aumentou a quantidade de impressoras, consequentemente vai diminuir o tempo, né? Porque quanto mais impressora, menos. Então, nesse caso, eu vou dividir, eu vou multiplicar, né? Eu vou multiplicar aqui 4 vezes x, igual nós fizemos lá direto. Eu vou fazer 4 vezes 45 é igual a 6 vezes x. Então, 6x vai ser igual a 4 vezes 45, que vai dar 2,90, 4,180. Então, 6x igual a 180. 180, então x igual a 180 dividido por 6. Dá 30, né? Então, são necessários 30 segundos. Simplifica aqui, 18 por 3 dá 5. Eu botei aqui a resposta, não foi? Desculpa. Eu coloquei a resposta aqui, que é 6.
A resposta aqui é 30. O 18 dividido por 6 dá 3, repete o zero. Então, vamos levar 30 segundos. A gente fez dois exemplos, bora ver agora a regra de 3, né? Então, bora dar uma olhada aqui em regra de 3 simples, né? A regra de 3 simples nada mais é do que a aplicação de proporção direta e inversa. Só que quando você tem uma proporção, você tem quatro valores, né? Primeiro pelo segundo, a razão, segundo pelo terceiro, pelo quarto. Então, você tem quatro valores. Se você tiver três, estiver faltando um, você usa o que a gente chama de regra de três para achar esse terceiro valor. Mas eu preciso de três para achar um. Eu tenho a regra de três simples, aí a gente tem algumas utilidades, né? Essa questão a gente já discutiu, como usar, né? Onde começou a usar, a gente tem já uma coisa muito antiga na civilização, a ideia de se usar, ela serve para grandezas diretas e inversamente proporcionais. Lembrando que quando for inversa, a gente vai multiplicar em x, e inversa direta em x, inversa em modulado. E a gente também tem a regra de três composta, que a gente não vai falar aqui, né? Então, bora ver aqui. Vou mostrar um exemplo aqui de grandezas, regra de três para grandezas diretamente proporcional. Vou pegar esse exemplo aqui, né? A gente tem o seguinte, o preço do cacau em 2016, né? Um arroba, ou 15 quilogramas, né? 15 quilos, é vendido a 147, 30 é vendido por 200. Perceba que daqui para aqui, ó, dobrou, daqui para aqui também dobrou, então está aumentando. Então as duas são diretamente proporcionais. Daqui para aqui também dobrou, 2,30 por 60, então daqui para aqui também vai dobrar. Em relação à primeira, quadriplicou, tá vendo? Aqui embaixo também 4 vezes. Isso não significa que daqui para aqui vai dobrar, tá bom? Significa que daqui para aqui, ó, se daqui para aqui dobrou, então aqui vai. O que você faz para saber quantas vezes que aumentou? Só você dividir aqui, é mais prático, né? Você dividir 822, dividir por 588. Você vai saber quantas vezes que a de baixo aumentou, né? 882 dividido por 588. Opa, deu 1,5. Então, assim, vai aumentar 1,5 vezes. Aí você faz 60 vezes 1,5, você vai achar o número que está ali. 1,5 é 3 sobre 2, né? Então, 3 vezes 60, 180 dividido por 2, 90. Então, x vai ser igual a 90. Ou você pode fazer assim também, ó. Perceba que daqui para aqui aumentou, aqui também está aumentando. Então, x isso aqui é diretamente proporcional. Você pode multiplicar aqui, ó, esse vezes x e esse vezes 60. É uma ideia, né? Outra coisa também que você vai perceber que toda vez que você dividir, vai ser igual. Dividir 30 por 400, 147, vezes 30, aqui 15, aqui 30 por 294, 60 por 588. Se você dividir, você vai achar sempre o mesmo valor. E se você multiplicar aqui, ó, 15 vezes 294, 30 vezes 147, você vai achar 4.410. Você pode multiplicar, com essa multiplicação aqui também vai dar. Se você fizer 60 vezes 588, vai dar 4.410. Então, aqui também tem que dar 4.410. Ou, se você dividir 4.410 por 892, você vai achar o valor de x. É o que eu vou fazer aqui. Eu coloquei aqui, mas eu vou simplesmente, eu sei que esse vezes esse, 15 vezes 882 vai dar 4.410. Dividido, então, vai dar 90. Se você dividir 4.410 por que eu falei anteriormente, né? Qual é o valor que a gente quer dividir 882? Você também vai achar, né? Você vai achar quantas vezes que isso aconteceu. Então, aqui eu fiz 15 vezes 882 igual 147 vezes x, que são diretamente proporcionais, né? A divisão tem que dar igual.
Então, x igual aqui, x igual a 90. Então, 90 aqui, lembra que a gente falou anteriormente, ó? Se eu tivesse feito 60 vezes 1,5, tu pode descobrir quantas vezes que aumentou aqui o valor, que foi 1,5. Então, o peso também vai aumentar na mesma proporção, na mesma razão. Mas a ideia é essa aqui, ó. Você vai descobrir se são diretamente proporcionais, montar a proporção e multiplicar meio pelos extremos. Para achar o valor de y, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que eu vou pegar a fração mais simples aqui, ó. A primeira. E por isso que eu peguei aqui 15 sobre 147. Eu posso pegar 30 sobre 294? Posso. Mas a primeira dá valores menores. Aí você faz a mesma coisa, multiplica 15 vezes y, igual a 180 vezes 147. Então, eu vou ter y igual a 26.460 dividido por 15, e y igual a 1.764. Pronto. Mas eu poderia perceber o seguinte, ó. Se você dividir 180 por 15, 180 dividido por 15, você vai dividir, vai ser a mesma coisa que dividir de baixo. Era só multiplicar que você achava também, igual nós fizemos lá com os 60. Cadê? Ah, demorou de passar, deu uma travada ali. Então, agora bora vir para grandezas inversamente proporcional. Vamos pegar também uma situação que envolva grandezas, né, inversamente. Aqui eu coloquei uma tabela que tem velocidade e distância, né? Quanto mais rápido você for, menos tempo você gasta para cumprir uma certa distância. Então, observe a hora da pegar a tabela que representa o tempo e a velocidade média que um determinado carro leva para percorrer uma distância de 500 metros. Nossa distância é sempre 500 metros, é a mesma. Então, já que a distância sempre é a mesma, quanto mais rápido você for, menos tempo você leva para chegar lá. Então, você tem a ideia de grandeza inversamente proporcional. Nesse caso aí, então, a multiplicação entre eles vai ser igual. Diretamente, a divisão é igual, inversamente, a multiplicação é igual. Vamos ver aqui, ó. Se você multiplicar 9 vezes 65, ou 8 vezes 73,125, vai ser igual. 7 vezes também vai ser igual. Todos eles vão dar 585. Então, a gente vai usar isso para achar o valor de x. Né? Na verdade, eu poderia ter multiplicado ali 9 vezes 65 igual a 120 vezes x. Então, x vai ser igual a 585, que vai dar dividido por 120. Então, para dividir, então x igual a 7,875 segundos, por hora, né? Então, aqui você pode até transformar, se você quiser ali, né? Vai dar 4 horas, 52 minutos e 7 segundos. Aqui tem que dar 7, né? Deixa para lá. Não dá 7 ali não, deu muito alto ali, é 4 mesmo. Deixa eu dividir aqui para ver se está certo. 585 dividido por 120. Dá 4, isso aqui está errado, não é 7 não, é 4. Então, 4 horas, 52 minutos e 30 segundos. A gente pegou 0,835 e transformou em hora. É só multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Então, se você fizer 60 vezes 0, 60 vezes 0,875, vai dar 52,5. Então, tem uma vírgula aí. Então, dá 52 minutos e metade de 1 minuto, que é 30 segundos, 0,5. Então, mas de qualquer forma, é só você pegar o valor que está após a vírgula, né? 0, vírgula, e multiplicar por 60. Para achar o y, a gente vai usar a mesma ideia, né? É só dividir 585 por 5, y igual a 117,117 km. Então, assim a gente vai achando. Bora ver agora a atividade de fixação. Coloquei alguns exemplos aqui. Vou responder duas e o resto fica aí para vocês. Tá, né? Já está respondido aqui, então a gente não vai ficar pensando muito. Então, antigamente o trajeto da viagem Rio-São Paulo podia ser feito de trem, velocidade constante, 50 km por hora, trem, fazia essa viagem em 8 horas. Então, se aumentar a velocidade, diminui o tempo, então isso aqui é inversamente proporcional. Então, como a gente aumentou a velocidade de 50 para 80, então vai ter que diminuir o tempo.
vai ser menor que 8, não tem condições. Então, perceba o seguinte, que 50 está para 80, porque é velocidade, assim como 8 está para x, que é o tempo. Mas como isso aqui é inversamente proporcional, a gente não vai multiplicar assim x, a gente vai multiplicar do lado, ó, 50 vezes 8, 80 vezes x, ou inverter uma das duas, né? Porque você tem aqui inversamente proporcional. A primeira está aumentando, a segunda diminuindo. Então, você precisa inverter uma delas ou multiplicar. Ó. 50 vezes 8, 80 vezes x. Se eu multiplicasse aqui do lado, também daria certo. Então, 80 vezes x igual a 50 vezes 8. 400, dividindo aqui, a gente pode simplificar. Ó. 40 por 8 dá 5. Então, x igual a 5. 5 horas. Percebeu? 8 horas a 50 km por hora. 5 horas a 80 km por hora. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que você gasta para chegar. Aqui, esse aqui vai ser direta. Ó. Marlene está lendo um livro de 352 páginas. Em 3 horas, ela leu 48 páginas. Quanto tempo Marlene vai levar para ler o livro todo? Então, quanto mais tempo, mais ela lê. Diretamente proporcional. Então, a quantidade de páginas e o tempo serão proporcionais. Portanto, eu vou contar a minha fração ali, 48 para 352. Se você tivesse colocado também 352 para 48, também estaria certo. Então, o importante é que ali você tem a quantidade de páginas. E do outro lado, você tem 3 para x, né? Que é o tempo. Diretamente proporcional, a gente vai meios pelos extremos. Então, 48x igual a 3 vezes 352. 352 vezes 3 vai dar quanto? 1056, x igual a 48. 1056 vezes 48, então x igual a 22. Dá exatamente 22 horas. A gente tem aí uma atividade do módulo também, vou fazer só duas só. Página 183 a 186. A gente já fez tudo isso aí durante as aulas online que a gente teve aí. Tanto antes, né, como assunto, como na aula de revisão também. Lembrando que isso aqui a gente está gravando com algo extra para vocês, um material extra para vocês. Questão 3. Realize os cálculos e complete cada quadro com valor adequado. Então, eu já coloquei um X ali, né? De vocês não tem. Então, primeiro quadro, grandezas inversamente proporcionais. Segundo, diretamente. Terceiro, inversamente. Então, como é inversamente, a gente vai multiplicar do lado. Vou multiplicar aqui, ó. 18x igual a 6 vezes 21. Ou você pode inverter uma das duas, né? Botar aqui 20 sobre 18 e multiplicar. Também vai dar certinho. Junto x igual aqui é 21, né? Botei 26 aqui. Aqui é 21. Então, 6 vezes 1 dá 6, e 6 vezes 2 dá 12. Dá 126. X vai ser igual a 126 dividido por 18. Deixa eu ver quanto é que vai dar. Ficaria 7, né? Então, x igual a 7. Aqui, como é direto, então a gente vai multiplicar meios pelos extremos. Então, 8x vai ser igual a 12 vezes 14. O 14 vezes 12. A hora do produto, a hora dos 14 não altera o produto. Né? Então, 8x vai ser igual a... Lembrando que aqui a gente vai colocar 7 aqui, né? Que ele pede para preencher, então você faz a conta e coloca aqui 7. Vamos lá, 12 vezes 14. Se fosse 12 vezes 12, eu sabia que é 144. Esse 14 tem duas vezes mais, então 2 vezes 12 dá 24. Ou 144 mais 24, 144 mais 20, 164, mais 4, 168.
Depois você faz a conta para verificar. Isso aqui vai dar 168 dividido por 8. Dá para dividir. Então, x igual a 21, né? Então, aqui no lugar do x, você vai colocar 21. Aqui é inverso, então a gente vai fazer 3 vezes 4 igual a 0,2 vezes x. Vou botar aqui 0,2 vezes x igual a 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, x vai ser igual, eu vou fazer aqui para ganhar tempo, né? 3 vezes 4, 12, dividido por 0,2. Você pode transformar o 0,2 em fração, depois dividir, né? 0,2 é 1 sobre 5. Repete a primeira, 12, multiplica pelo inverso de 5. Então, 2 vezes 5 dá 60. Então, aqui é 60 no lugar do x. Então, vamos ver a próxima aqui. Espera um pouquinho. A gente já viu duas, né? Vamos ver só duas, só porque a gente já viu todas essas atividades em sala de aula. Então, a gente viu uma lá, vamos ver outra aqui, que também é interessante. Então, peguei duas que eram interessantes. Aquela lá porque tinha grandeza direta e inversa, né? E essa aqui a gente vai ter que descobrir se é direta ou se é inversa. Sabendo que a área do retângulo 1 está para a área do retângulo 2, assim como 2 está para 3, né? Ou seja, 2 dividido por 3, determine em centímetro o valor de x. Aí tem a figura, a gente vai ter que achar esse x aí. Então, o que, que a gente tem? Ó? A área do retângulo 1 está para a área do retângulo 2, assim como, ou seja, igual, 2 está para 3. Vamos fazer aqui área do retângulo 1. Base vezes altura. 8 vezes 3. Isso é igual a 24. Então, a área do retângulo 1 é 24 centímetros quadrados. Retângulo 2, a área vai ser o quê? X vezes 5 ou 5x. Isso aqui dá 5x porque eu não sei quanto equivale x. Né? Então, você vai ter o seguinte, 24 está para 5x, que é a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2, assim como 2 está para 3. A gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais. Né? Então, vou multiplicar aqui. Ó. Eu vou ter 5 vezes 2, 10. 10x vai ser igual a 24 vezes 3, vamos fazer logo. 3 vezes 4, 12, vai 1, 6, 1, 7, 72. Então, x vai ser igual a 72 dividido por 10 vai dar 7,2. Então, x igual a 7,2. Lembrar vocês que todas as questões do módulo já foram resolvidas durante a aula. Então, você pode chegar aí e procurar em aulas anteriores que você vai achar. Essa atividade, mesmo que vá até a página 185, a gente já fez tudo. Então, pode procurar aí que você vai conseguir. Vai achar todas elas. A gente fez até a questão 10. Então, bom estudo aí para vocês. A gente já viu tudo que precisava. Equação, inequação, sistema de equações e regra do 3. Até a próxima aí. Boa prova.